Olá pessoal, boa noite. Eu sou o professor Rogério Mazzini. Estamos aqui para gravar mais um vídeo aula aqui no meu humilde escritório, aqui no cantinho. E hoje nós iremos falar sobre teologia. Já alguns pedidos para que eu falasse um pouco de teologia, alguns alunos e amigos, então nós iremos aproveitar que o pessoal gosta de estudar sobre esses assuntos maravilhosos da área teológica, e eu sou suspeito falar porque eu sou apaixonado por teologia. Para mim, levando em consideração a questão histórica da teologia, para mim, teologia é a rainha das ciências. Até porque as primeiras universidades que surgiram na Europa, e foi através de iniciativas da Igreja Cristã. E a partir de lá, todos os demais cursos, evidentemente, mas o de teologia estava lá inserido. Então, é algo que, para mim, me causa um grande prazer e orgulho abordar questões de ciências da religião, história da religião, teologia. É uma área que me sinto bem em ensinar, compartilhar, aprender, discutir, trocar figurinhas. E é uma honra estar aqui com vocês abordando esse assunto tão importante. Teologia da oração. Eu resolvi deixar teologia da oração por se tratar um estudo sobre a oração, ok? Teologia, theos, do grego, Deus, logia, vem da palavra grega logos, que significa estudo ou doutrina, não que logos venha significar só estudo ou doutrina, depende da ciência ou assunto para que está sendo abordado a palavra logos, tá? Pode ser assunto, tratado, discurso, verbo, palavra, razão, principalmente na área da filosofia. Mas no nosso caso aqui, logos é estudo ou doutrina, ok? Oração, dentre vários conceitos e definições, eu preferi abordar, em primeiro lugar aqui, quando estudei teologia, tive um grande professor, um cara fantástico, e ele nos ensinou esse conceito aqui para oração. E é algo que ficou na minha mente e no meu coração. Oração é a expressão verbal de um pensamento. Você está passando por situações, você sente, o teu cérebro ele vai raciocinar, ele vai pensar sobre o assunto, ele vai tentar uma saída para aquela situação. E quando você verbaliza uma oração a Deus, se torna uma expressão verbal de um pensamento. Por isso eu achei muito propícia, muito que se encaixasse muito bem a um conceito bem objetivo, bem claro e verdadeiro sobre a oração. Aqui eu coloquei outras frases
Oração é a comunicação com Deus, isso não é novidade para ninguém. Oração é a fonte de conforto e graça, ou melhor, conforto e força. As pessoas normalmente elas buscam a Deus nas mais variadas religiões quando se sentem aflitas, angustiadas, com problemas que não está conseguindo lidar ou resolver. E por isso que no meio teológico até criou-se, né, uma frase que Deus ele é especialista no impossível. Então isso mexe com a fé das pessoas e quem quiser aprender um pouquinho sobre esta questão aí, fé, religião, existe um dos vídeos que eu gravei tanto no meu canal no YouTube quanto no meu Face. O título do vídeo é Fé. Então lá você vai conseguir aprender um pouquinho aí, raciocinar comigo, refletir comigo sobre a questão fé e religião. Porque a questão da oração é uma questão de fé, independente da religião, independente da denominação religiosa, né? Fé é a respiração espiritual. Eu acho que para qualquer pessoa, no caso aqui, por exemplo, o cristão, é impossível ele continuar tendo uma vida cristã sem a oração. Por isso a oração é uma espécie de respiração espiritual. Também é o combustível que determina a qualidade da fé deste cristão, é o combustível, é o que o impulsiona, é o que vai cutucar esta fé, é o que vai lhe dar esperança, encher o seu coração de esperança. Então, a fé ela tem aí todas é, esses resultados, né? A fé, eu costumo dizer, existe até uma espécie de matemática teológica para isso, né? Oração mais ação igual a resultado, né? Eu diria que eu posso ainda colocar mais uma palavra aí. Fé mais oração mais ação igual a resultados. É tudo uma questão de fé. Se você que está me assistindo, você não acredita em nada disso, isso é simplesmente conhecimento da área de ciências da religião para você. Mas para quem acredita, está entendendo tudo com outros olhos, com ar de cristão, com ar de religioso, pelos olhos da fé, está compreendendo de uma forma diferente. Até porque o meu público ele é extremamente variado, tanto no Face quanto no meu canal no YouTube. Pessoa das mais variadas religiões e faixa etária, e inclusive até pessoas que não têm religião nenhuma. E tenho também alguns conhecidos ateus também, mas que amam, são apaixonados pelo conhecimento na área de ciências da religião também. Vamos lá. Aqui é algo que sempre prende a atenção, desde quando eu lecionava teologia, quase todos os dias da semana, de segunda a segunda, quando envolvia aqui normalmente nos seminários protestantes ou evangélicos, normalmente este assunto é abordado numa matéria chamada Vida Cristã, né? Ou Teologia Prática.
E daí eu gostava de abordar este assunto. Vamos lá. 5 tipos de oração: oração deprecatória, oração gratulatória, oração louvatória, oração louvatória, conversatória e inarticulada. Então, são 5 tipos: oração deprecatória, gratulatória, conversatória, louvatória e inarticulada. A gente vai tentar entender o que significa teologicamente cada uma delas, tá? O primeiro tipo de oração, oração deprecatória, deprecações significa súplicas, pedidos, rogar, solicitar, de uma forma geral, vamos trocar em miúdos aqui. Deprecações são petições. É você pedir, é você buscar, é você querer receber alguma coisa, tá? Esse é o tipo de oração mais utilizado. As pessoas sempre querem alguma coisa quando buscam a Deus. Eu até diria que vou falar sobre o cristianismo. O cristianismo é meio que uma religião interesseira, porque só busca a Deus quando precisa, quando necessita de alguma coisa. O ser humano, por si só, ele é meio interesseiro, né? Ele quer sempre uma troca de alguma coisa. E essa relação com Deus, ela é meio que uma troca. Só que é uma troca de só vem a nós, né? Porque eu acho que o cristão, ele sempre fica devendo gratidão a Deus e dentre outros esforços, mesmo quando existe essa graça recebida, mesmo quando existe esta oração respondida, mas seja como for, o que nos interessa aqui é o tipo de oração deprecatória, é o que todo mundo faz, todo mundo usa. Os textos que eu deixei aqui, é claro, como um bom, pelo menos eu tento ser, um bom professor, que da área de humanas que se preze, eu não posso simplesmente falar sem buscar fontes. E neste caso, a nossa fonte é as Sagradas Escrituras. 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2, e o versículo 1. Eu estou fazendo uso aqui da revista da versão de João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, tá? De repente, você está usando a atualizada, está usando a contemporânea, está usando a linguagem de hoje, ou a versão católica de Figueiredo, independente da Bíblia, tá? Só muda palavras sinônimas com os mesmos significados, ok? Em geral é assim. Então, 1 Timóteo, preferi adotar essa versão porque é a mais conhecida. No capítulo 2, versículo 1. Admoesto-te, aqui Paulo escrevendo a Timóteo, podemos dizer, o seu discípulo Timóteo.
Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Deprecações, olha a palavra aparecendo aqui. Deprecações. Você olha lá no dicionário da língua portuguesa e vai aparecer petições. Vai aparecer rogar, solicitar, suplicar. Ok? O outro texto, esse F e L, refere-se a Filipenses, no capítulo 4 e o versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. Então, duas palavras sinônimas aqui. É um sinônimo de deprecações, tá? Súplicas e petições. Então, aqui, Paulo, escrevendo aos crentes de Filipo, os filipenses, ele diz que não deveriam estar inquietos por nenhum motivo, por nenhuma coisa, mas que fizessem petições, que fossem em tudo conhecidos diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. Da ação de graças, nós já vamos entender um pouquinho mais nesse outro tipo de oração, ok? Então aqui, primeiro tipo de oração, oração deprecatória. Segundo tipo de oração, que eu acho que inclusive é o menos utilizado, oração gratulatória. Se você procurar no dicionário da língua portuguesa, o que se manifesta gratidão, agradecimento, agradecer, gratulatório. Este é o tipo de oração, não sei, mas eu arrisco dizer que é o tipo de oração que menos o ser humano faz, que é o de agradecer a Deus. Porque a oração gratulatória, ela está muito vinculada com adoração. Deixa eu aproveitar e falar para vocês o significado teológico de adoração, né? Prático da adoração. É você dar a Deus, fazer a sua adoração a Deus, o seu culto a Deus, o seu louvor a Deus, não como uma barganha, tipo assim, eu estou fazendo isso para o Senhor me dar aquilo. Não. É quando você louva a Deus, presta um culto a Deus, sem esperar volta, sem esperar troca. Você está fazendo esse louvor a Deus porque Ele é Deus. Acabou. Porque Ele é soberano para aqueles que acreditam, para aqueles que têm fé para isso. Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele é o supremo arquiteto do universo. Ele te deu vida, saúde. Você que curte a sua família, teus bens, teu emprego, ou seja, uma série de fatores. O próprio oxigênio que nós respiramos todos os dias, não pagamos nada por ele. E agora parece
uma mera coincidência, né? Um vírus maldito que provoca sintomas terríveis, dentre eles a incapacidade do pulmão de um ser humano de conseguir respirar o ar, o oxigênio que é de graça, que foi Deus que deu. Olha só que coisa mais estranha, no entanto, mera coincidência. Quando eu resolvi gravar essa aula, nem estava pensando nisso. Mas aí está a oração gratulatória. Eu acho que o ser humano ele tem de sobra motivos para agradecer a Deus por alguma coisa. Efésios, escrevendo aos crentes de Éfeso, capítulo 5 e versículo 20, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, sujeitando-vos, interessante 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Interessante isso daqui. Um complemento, né, dessa manifestação de gratidão a Deus. Então, o segundo tipo de oração. O terceiro tipo, oração conversatória. Oração conversatória, eu me lembro de alguns irmãos, né, alguns conhecidos, aí de algumas denominações pentecostais, que as igrejas pentecostais, elas são aquelas que oram com mais empolgação, né? É aquela oração articulada mesmo, aquela oração com mega empolgação, né? E ele está orando a Deus e coletivamente está todo mundo ouvindo o que ele está falando. E a oração conversatória, ela é mais intimista, é meio que um diálogo, sabe? É um bate-papo, lembra conversa, diálogo. Essa é a oração conversatória. Quando você conversa com Deus e como se fosse um amigo. Senhor, eu não tive um dia muito agradável hoje. Me aconteceu isso, 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 isso e isso. Estou passando por momentos muito complicados, é claro, o Senhor conhece, o Senhor é onisciente, mas também eu conto com a tua misericórdia e a sua onipotência para me abençoar. É assim como se estivesse conversando com um amigo, com um chegado. É interessante isso. Existem momentos em que essa intimidade do ser humano com Deus, ela deve acontecer e surtir resultados. Este diálogo vamos ver aqui Atos 9, não coloquei ali, mas aquela outra referência eu também vou utilizar. Atos 9. Ali eu havia anotado 10 e 11.
Atos 9, 10 e 11. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Então, em visão ali, aqui foi um fenômeno espiritual que aconteceu de existir um diálogo entre os dois nesta oração. Quando você tem um diálogo com Deus, ou você está conversando com Deus, ou você está falando alguma coisa para Deus, é a oração conversatória, ok? Esse outro texto aqui envolve dois tipos, tanto a inarticulada lá embaixo, quanto a conversatória. Então eu vou deixar para abordar aqui em inarticulada, tá? A oração louvatória, veja bem, são aquelas orações que pessoas fizeram ao longo da história escrevendo poesias, escrevendo louvores, músicas. No caso das Sagradas Escrituras, salmos. Os salmos eram escritos por vários escritores, tá? No entanto, vários deles eram verdadeiras orações, estes salmos. Alguns musicalizados, né? Alguns se tornaram música que são cantados em igrejas até hoje, tá? E louvores trazendo para os dias de hoje, né? Corais de igrejas católicas, corais de igrejas evangélicas, músicos das mais das mais variadas denominações cristãs, quando nessa música, quando nesse louvor envolve algo, uma conversa com Deus, uma espécie de oração, uma pedidos, petições ou agradecimentos, já é uma oração louvatória. Se você gosta de escrever poesias e você escreve poesias falando com Deus, direcionadas a Deus, envolvendo o nome de Deus, pedindo, agradecendo alguma coisa, é uma oração louvatória. Ok? Neste caso, eu separei um texto que eu acho extremamente significativo. No Salmo 51, o verso 10, 11 e 12, aí Davi, ele tinha acabado de dar uma pisada na bola legal, porque ele tinha cometido o pecado de transgressão de adultério. O marido da mulher era um dos seus soldados e ele tinha mandado o cara para frente de batalha para morrer logo, porque, é claro, numa batalha na antiguidade, aqueles que eram colocados na frente de batalha era a primeira guarnição a morrer. Então, veja bem, aqui ele está suplicando a Deus por perdão. No verso 10, cria em mim,
Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. No verso 2, encerra de uma forma brilhante. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então aqui ele está suplicando a Deus em forma de salmo. A oração inarticulada é aquela que não é articulada, aquela que não é falada. Nesse texto de 1 Samuel, capítulo 1, 10, 11, 12, até o 13, aqui a mãe de Samuel, que queria ter um filho, mas que não conseguia engravidar, ela chegou um momento que ela suplicava tanto que ela já não tinha mais palavras, ela balbuciava, ela gemia. Isso é oração inarticulada. Aqui, Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 6, versículo 18, ele está falando também sobre essas orações. Aqui, no caso, ele chama de oração em espírito. Quando você ora em espírito, só em pensamento, só no seu coração, isso é orar em espírito para Paulo, tá? Aqui nesse texto, é oração inarticulada, ou seja, não teve articulação, não teve palavras, mas é inarticulada, porque é em espírito, não teve palavras, palavras que as pessoas ouvem, é algo entre você e Deus, essa oração inarticulada. E aqui eu acabei nem apagando a parte de baixo, como normalmente eu faço nas minhas aulas, acabei me empolgando aqui com a aula, mas coisas que precisam ser vencidas durante a oração, parece que eu estou falando para alunos, né? As mesmas dificuldades, as mesmas coisas que impedem pessoas de orar, são as mesmas coisas que impedem os meus alunos de estudar, né? Sono, canseira, preguiça, desatenção, impaciência, são itens que acabam sempre atrapalhando as pessoas só na hora de orar. Depois passou a hora de orar, ela já não sente mais nada disso daqui. É igual aos meus alunos, só na hora de estudar eles sentem tudo isso de uma vez só. Mas daí levantou, vai brincar, vai passear, vai fazer outra coisa, vai assistir, vai jogar, daí tudo isso desaparece. É isso aí, pessoal. Oração deprecatória, oração gratulatória, oração conversatória, oração louvatória e oração inarticulada. São 5 tipos de oração que nós aprendemos hoje nesta aula sobre teologia, especificamente com o tema Teologia da Oração. Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.